Primeiramente, eu quero, na pessoa do professor Marcos Valadão, cumprimentar todos os escritores do livro e o grupo de pesquisa de Direito Constitucional Tributário, né, o qual tenho a honra e o prazer de participar. Também aí aos nossos ouvintes, né, o nosso muito obrigado pelo apoio. O caso que coube a mim analisar foi o recurso extraordinário 614.406 do Rio Grande do Sul. Nesse recurso extraordinário foi analisado a constitucionalidade ou não do artigo 12 da Lei 7713 de 88, né, que também trata da questão do imposto de renda. Só para mudar um pouquinho, né, nós também, essa recurso extraordinário tratou do imposto de renda. E no tocante a rendimentos recebidos cumuladamente decorrentes da remuneração ou vantagem pecuniária, proventos e benefícios previdenciários. Aqui se discutia o regime de caixa e regime de competência. Qual deveria ser aplicado? Regime de caixa ou regime de competência para valores recebidos de forma acumulada, né? E aí foi usada aqui a Constituição Federal, o artigo 153 e o artigo 145, os princípios da generalidade e da universalidade, que é o artigo 153, e no artigo 145 da Constituição Federal, o princípio da capacidade econômica do contribuinte. Essa ação, ela teve início no Rio Grande do Sul, né, como falei. O julgamento foi positivo, né, ou seja, declarando, né, um benefício, né, ou o pleito do contribuinte foi acatado pelo juiz federal e a União recorreu lá no tribunal, a Corte Especial do Tribunal Regional Federal concordou com o juiz, né? Ou seja, ele afastou o regime de caixa, mantendo, né, o regime de competência, e por conta dessa análise da Corte Especial, e por isso eu friso aqui que foi a Corte Especial, eles usaram uma situação excepcional que é a técnica da declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto ou interpretação conforme a Constituição, né? No caso, a União, ela sustentou que o artigo 12 da Lei 7713, ele era constitucional, ou seja, deveria ser aplicado o regime de caixa e não regime de competência na hora de cobrar o imposto de renda sobre aquele montante recolhido pelo contribuinte, recebido por uma ação ou por proventos de forma acumulada. Lá do outro, o contribuinte sustentou que o lançamento levado a efeito pelo fisco era equivocado. Por que era equivocado? O contribuinte alegou que se houvesse recebido os valores objeto da demanda previdenciária à época oportuna, a alíquota de imposto de renda seria menor ou sequer haveria incidência do imposto da incidência do tributo. Ou seja, mais uma vez, alegando que deveria ser aplicado o regime de caixa, de competência, não o regime de caixa. Logo em seguida, houve a sentença do juiz, como falei, positiva, dando razão ao contribuinte, né? E nesse sentido, o juiz, né, alegou que a percepção acumulada dos rendimentos foi abatida a partir do reconhecimento judicial do direito em ação previdenciária concessiva. Ou seja, as prestações vencidas, por não terem sido pagas ao tempo correto, acabaram por acarretar na incidência de uma alíquota maior. E assim, o julgado, né, ele se manteve no Tribunal Regional Federal, né, e nesse momento, devido à questão do reexame necessário, né, seguiu, né, para
a questão do recurso, né, um recurso extraordinário, com a repercussão geral, né? Nesse momento, a relatora do voto condutor foi quando chegou, né, o Supremo Tribunal Federal, para os ouvintes aqui que não são afetos ao direito constitucional, ao caso da repercussão geral, o ministro relator, ele precisa dar o efeito da repercussão geral. Por isso que o professor Valadão estava chamando a atenção aqui para essa questão. Então, foi dado o efeito da repercussão geral, ou seja, com a repercussão geral, você vai ter o transbordo para todas as esferas de primeiro e segundo grau, inclusive administrativa, advocacia geral da União, né? Houve esse fenômeno chamado repercussão geral. O voto condutor foi dirigido pela ministra Ellen Grace. A ministra Ellen Grace, na época, ela concordou com o fisco, ou seja, ela sustentou o regime de caixa, deu provimento ao recurso extraordinário e reformou o acordo do Tribunal Regional da Quarta Região, julgando improcedente a ação, a pretensão de submeter os regimes percebidos cumulativamente ao regime de competência sem previsão legal. Ela falava que o regime de competência não tinha previsão legal, então tinha que usar a previsão de caixa, né, do artigo 12º, artigo 12 da Lei 7713. Logo em seguida, eu achei muito interessante, foi o voto divergente do ministro Marco Aurélio. O ministro Marco Aurélio, ele falou o seguinte: não, acho que eu divido do voto da relatora, vocês estão penalizando duplamente o contribuinte. Por quê? O contribuinte não recebe as parcelas na época devida. É compelido a ingressar em juízo para haver declarado direito a essas parcelas, recebendo posteriormente a junção para efeito de incidência de imposto de renda, ou seja, para efeito de imposto de renda, surgindo um montante maior e aplicado uma alíquota muito maior do que se tivesse sido recolhido na época, ou não, nem teria sido tributado imposto sobre aquele valor, né? Então, assim, divergindo um pouco aí dos nossos colegas que deixaram uma suspensão aí, né? Eu quero tirar aqui a dúvida de vocês aí. Após a abertura do voto divergente do ministro Marco Aurélio, foram seguidos para os demais ministros, né? E nesse recurso extraordinário foi considerado, manteve a decisão da Corte do Tribunal Regional Federal, né, que afastou o regime de caixa. Nesse sentido, manteve o regime de competência, que vier a ser positivado posteriormente, em 2010, foi criado o artigo 12A do mesmo diploma legal, foi incluído pela Lei 12.350. Está aqui o meu muito obrigado a todos, e mais uma vez aí, muito obrigado ao professor Valadão e a todos os escritores do livro. Até mais. Tamo junto.